A Maria Clara, que está com 19 anos de idade, faz graduação de Administração de Empresas no IBMEC, em Belo Horizonte, e a Maria Paula, que possui 9 anos de idade, é aluna do Colégio Santana, em Itaúna. Maurício começou a trabalhar desde novo, incentivado por seu pai, quando tinha apenas 10 anos de idade. Ajudava em uma horta em zona rural da família. Após a colheita de alguns produtos da horta, ele mesmo vendia as verduras de porta em porta em domicílios de Itaúna. Com o avançar dos anos, Maurício passou a empreender. As empresas que possui atuam em ramos do comércio, serviços, indústria, tecnologia e agronegócios. Desenvolveu trabalhos voluntários em diversas entidades de classe, como CDL Itaúna, CDE Itaúna, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Itaúna, a FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, e SPC Brasil. Recentemente atuou como provedor do Hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna. É a primeira vez que concorre ao cargo público de prefeito pela cidade de Itaúna e é candidato pelo PSD. Falando um pouco sobre a vice Sara Marcela, é natural de Itaúna, fará 37 anos em 30 de setembro, é solteira e possui curso superior a ser completado. Sara Marcela é servidora pública municipal e possui 10 anos de experiência atuando em cargos administrativos e de assessoria dentro da Câmara Municipal de Itaúna. Sara Marcela também possui 7 anos de experiência atuando em cargos administrativos na Prefeitura Municipal de Itaúna. Portanto, Sara totaliza 17 anos de atuação dentro dos poderes legislativo e executivo do município de Itaúna e também é candidata a vice pelo PSD. Maurício, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Cris Vieira, Júlia Bretas, doutor Afonso Henrique, Felipe Lima. Obrigado aí pelo convite para participarmos hoje aqui dessa entrevista. É um prazer muito grande. Igualmente, viu? Obrigado por atenderem a nossa solicitação. E vamos aí às nossas perguntas, né? A gente começa, Maurício, sobre saúde. A saúde vem, em primeiro lugar. Sem saúde não podemos fazer nada. Ao longo dos últimos anos, temos visto inúmeras críticas relacionadas aos atendimentos nos postos de saúde, na Policlínica Dr. Ovídio e também no pronto-socorro do Hospital Manuel Gonçalves. Entre os problemas apontados pela população, especificamente no Hospital Manuel Gonçalves, está a demora no atendimento, Maurício. O Departamento de Jornalismo e Redação da Rádio recebeu, ao longo dos últimos anos, vídeos de pessoas reclamando que estavam, por exemplo, 8 horas, aguardando ali atendimento no pronto-socorro. Outro problema é a falta de estrutura e profissionais para demandas de alta complexidade em Itaúna, o que faz com que os pacientes tenham que ser direcionados para atendimento e tratamento em outras cidades. A nossa pergunta é, no seu plano de governo, quais as propostas para a melhoria da saúde municipal, Maurício? Muito bem, Cris. Essa pergunta, ela me faz refletir e, inclusive, contar para a população o motivo pelo qual eu estou saindo candidato a prefeito por Itaúna. Eu tinha 9 anos de idade, Itaúna tinha ali seus 12 mil habitantes, e eu caí de bicicleta. E fui para o pronto-socorro. Para mim, foi a primeira vez que eu precisei, graças a Deus. Mas agora eu tive que voltar lá com meu irmão. Meu irmão, dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, ele teve um infarto. E aí foi para a Sala Vermelha, ele teve, eu estava chegando em Divinópolis a hora que ele me ligou, eu retornei no trevo de Divinópolis e voltei. Foi o tempo de eu chegar no hospital e ele estar de alta, fumando um cigarro no estacionamento. Eu falei com ele, Marcinho, como que pode? Você está passando o maior mal da sua vida e já está de alta fumando um cigarro aqui no estacionamento. Eu falei, não senhor, você vai voltar lá que eu quero conversar com esse médico. Eu dei muita sorte que o doutor Sena, que é meu cardiologista, estava saindo na hora. E eu pedi o doutor Sena para olhar o exame, e o doutor Sena pegou os exames que foram feitos e falou, seu irmão está infartado. Então, eu senti na pele o que a população sente todo dia. E mais, aí começou uma peregrinação na minha vida. E a nossa vida entrou em parafuso, virou de cabeça para baixo. Eu tive que sair de Itaúna, pelejar, pedir pelo amor de Deus, ligar, pedir pelo amor de Deus para político, pedir pelo amor de Deus para médicos, pedir pelo amor de Deus para hospitais, para que meu irmão tivesse acesso a um cateterismo. Fez o cateterismo e viu que não dava para poder fazer angioplastia mais, porque já tinham passado mais de 6 horas que ele tinha tido um infarto. Eu demorei 6 horas para conseguir acesso para que ele fizesse o cateterismo. Se ele tivesse, em Itaúna, tivesse hemodinâmica, ele tinha feito uma angioplastia aqui e tinha resolvido o problema. Mas não, ele teve que ser transferido do Hospital Semper, que é onde foi feito o cateterismo, e de lá para o Biocor. Chegou lá, ele apresentou febre de 39,1 graus. E aí viram
analisando os exames, viram que ele estava também com Covid e dengue. E com uma obstrução de 90% num tronco do coração. O que aconteceu? Eu tive que ficar com ele num quarto isolado por 10 dias. E foram 10 dias de terrorismo, onde todos nós, né, eu e ele, não podia revezar com ninguém, e todo dia vencendo um dia de cada vez, eu o motivando, ele tendo crise de ansiedade, ele morrendo um pouquinho a cada dia. No 9º dia, ele virou para mim e falou: não aguento mais, eu acho que eu não vou sobreviver. E se eu morrer, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você candidatasse a prefeito de Itaúna, lutasse para que fosse eleito, para que nenhuma família mais passasse pelo que nós estamos passando. Certo. Eu virei para ele e falei: Marcinho, qual é a motivação que você está me dando para eu fazer esse sacrifício na minha vida? Porque minha mãe e meu pai falaram que nunca era para a gente mexer com política. E você está me fazendo um pedido contrariando a minha mãe e meu pai que nos ensinaram. Agora, eu sou capaz de fazer uma promessa para você. Se você sobreviver, eu faço essa promessa e coloco meu nome para prefeito. Então, agora a população está sabendo o motivo pelo qual eu me candidatei. E ele, graças a Deus, sobreviveu. Voltou para Itaúna, bem, recuperou bem. Eu levei ele para minha casa, cuidei dele 45 dias na minha casa. 6 meses depois, nós comemoramos o aniversário da minha mãe, dia 15 de julho, 88 anos, e 6 meses de vida dele. E 23 dias depois, ele teve um AVC. E, novamente, a vida virou de cabeça para baixo. E, novamente, eu tive que peregrinar em hospitais em Divinópolis, em Belo Horizonte, para conseguir acesso. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, nesse caso, ele não sobreviveu. E, nesse caso, eu vejo o que acontece com a família de cada um de vocês. Porque todos nós já tivemos um caso na família que passou por esses problemas. Agora eu quero contar por que é que nós não temos um hospital de alta complexidade e por que nós não temos na cidade uma UPA que funcione. É porque político não quer que as coisas funcionem. É só assim que o político consegue voto. Porque você tem que ligar para ele, como eu tive que ligar, e pedir pelo amor de Deus para conseguir um cateterismo, pedir pelo amor de Deus por uma transferência, pedir pelo amor de Deus por uma consulta, pedir pelo amor de Deus por uma cirurgia. Então, é isso que nós temos que colocar na balança agora. Nós queremos continuar votando em político, porque se a gente continuar votando em político, eles não querem que o hospital funcione, porque não é dessa gestão, não é da gestão anterior. Eu estou falando de uma vida inteira, porque o hospital tem 108 anos, a cidade tem 123, e o hospital é o mesmo. Nós temos que lutar pelo que nós queremos, e se nós queremos mudança, nós não podemos continuar votando igual. Nós só vamos ter saúde aqui em Itaúna se vocês, né, me derem e puderem, né, me confiar este voto, porque eu e de todos aqueles que dependem desse hospital para sobreviver. E eu um hospital de alta complexidade. Eu agilidade e acolhimento. Apostem e me deem essa oportunidade, que eu não vou decepcioná-los. Certo. Maurício, endividamento do município. Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Itaúna fez alguns empréstimos que foram destinados a uma variedade de áreas. Algumas pessoas questionaram os empréstimos, mas o Poder Executivo mencionou que eram necessários, que o município possui, né, poder de endividamento em condições de arcar com estes compromissos. No entanto, alguns cidadãos e analistas entendem que os próximos prefeitos eleitos terão dificuldade de pagar e quitar esses compromissos previamente assumidos. Quais são suas estratégias para solucionar esse problema? Cris, eu quero te dizer o seguinte: eu não tenho medo de dívida. Sabe por que não tem medo? Porque quem é empreendedor e gestor de verdade sabe como resolver qualquer problema. Eu assumi o hospital a pedido da população de Itaúna, porque haviam renunciado todos os membros da provedoria, e nessa época renunciaram porque falaram que o hospital estava insolúvel, que o hospital não tinha condição mais de continuar aberto. Eu peguei ali com 32 milhões de dívida, mais 3 milhões e 900 de dívida com o banco. Com apenas 10 meses de gestão, nós liquidamos todas as dívidas do hospital. E além disso,
nós reduzimos a dívida de 13.900 para 5.200.000. E além disso, nós fizemos ainda mais 15.900.000 de investimento dentro do hospital, comprando inclusive tomógrafo novo, comprando todos os equipamentos do bloco cirúrgico, reformamos o bloco cirúrgico, reformamos todos os quartos SUS, investimos em todos os equipamentos que são utilizados no atendimento ao pronto-socorro, com exceção do raio-x, que está em bom estado, e fizemos todo o plano de manutenção que não existia mais. Todos os equipamentos estavam sucateados em apenas 10 meses. Então, eu acho que qualquer um que pegar o município vai ter que fazer mudanças substanciais, porque cada um vai imprimir o seu modelo de gestão. O meu modelo de gestão, ele não está preocupado com a dívida, porque isso aí eu sei pagar, isso aí eu sei resolver. Eu estou preocupado com a receita. Você sabe por quê? Porque Itaúna teve no ano passado uma receita de 404 milhões de reais. Cidades prósperas do tamanho de Itaúna, como eu cito muito São Caetano do Sul, que é uma cidade que a gente tem que ter como espelho, lá tem 160 mil habitantes. Então nós poderíamos dizer que tem 60% a mais de habitantes. Só que lá 73% da população é economicamente ativa. Em Itaúna, apenas 32% da população é economicamente ativa. Mas lá as receitas são de 1.800.000.000. Então tem muito espaço para Itaúna melhorar, crescer e desenvolver. O que a gente precisa é de um prefeito empreendedor, que saiba o que está fazendo, que saiba elaborar um planejamento estratégico, que saiba e possa contratar pessoas competentes para estar ao seu lado, porque não fez coligação nem conchavo político com nenhum partido. Eu não devo favor político para ninguém e bato no peito com verdade. Eu queria que algum político falasse que eu devo ele um favor. Eu não devo favor para nenhum. Agora, eu vou botar gente competente do meu lado para poder trabalhar. O que não é o caso de outros candidatos. Outros candidatos estão aí com 11 partidos, e 11 partidos numa coligação. Me preocupa, e eu acho que tinha que ter, inclusive, uma análise aí, até pelo próprio Ministério Público, porque como que essa pessoa, se ganhar, vai fazer a gestão? A maioria da Câmara vai estar coligada com eles. Quem que vai fiscalizar o Executivo? Agora, o ditado antigo, cachorro de 2 donos morre de fome. O cachorro de 11 donos vai morrer de quê? Vai morrer à míngua. Não é isso que nós queremos. Né? Se ganhar, vai ter que alugar metade do fórum lá para colocar esse pessoal para trabalhar, porque não vai caber dentro da prefeitura. Então, o que nós temos que fazer é escolher um prefeito empreendedor, pensar no futuro da cidade. Agora, a gente tem que deixar um pouquinho as emoções de lado e pensar assim como você, quando vai buscar um tratamento médico para você ou para alguém da sua família. Quando você vai procurar um tratamento médico, você procura o médico que já teve mais êxito para poder fazer o tratamento? Ou você procura qualquer um, pega ali numa lista e aleatoriamente escolhe e vai lá para poder fazer o tratamento? Se for um tratamento grave. Porque nós estamos numa situação grave aqui em Itaúna. Aqui agora está vivendo um momento assim de guerra. O que nós temos que pensar aqui agora em Itaúna é que qual é o médico melhor para cuidar da saúde, da minha saúde e da saúde da minha família? É aquele que nunca trabalhou ou aquele que tem uma história de trabalho e de entregas cotidianas e que eu posso analisar o passado? Porque o meu passado todo, ele está aqui em Itaúna. Analisem isso nos outros candidatos. O que esses outros candidatos já fizeram na sua vida? Qual o resultado que eles tiveram? Porque é mediante esta análise que você vai chegar à conclusão de votar no 55, porque sabe trabalhar, sabe entregar resultados e vai saber como pagar as dívidas. Né? Mediante a receita, a dívida que o município tem, ela representa 7%. E quando a gente analisa isso, 7% de endividamento é nada. O que precisa não é preocupar agora com a dívida, é preocupar com o aumento de receita, é preocupar com atrair para aqui novas empresas, é preocupar em potencializar as empresas que estão aqui, é preocupar em trazer para aqui uma escola técnica de tecnologia para capacitar, treinar
a mão de obra para que a gente atraia para aqui empresas que têm valor agregado de produção. Porque aí nós vamos ter um PIB mais elevado, uma renda distribuída, uma renda per capita maior. Aí as pessoas têm capacidade de ir no comércio, comprar e ter qualidade de vida, que todo mundo luta. Certo. É para que vocês tenham renda per capita capaz de participar de um programa habitacional e comprar o sonho da sua vida, que é a moradia. É melhorar a qualidade de vida de vocês. Isso eu sei fazer. Certo. Maurício, seguindo aqui para a nossa terceira pergunta, alagamentos e deslizamentos. O período, né, das chuvas traz traz para muitos itaunenses, moradores e trabalhadores da cidade, o medo de ver, né, as águas invadindo suas casas ou estabelecimentos comerciais, ou da encosta onde moram, invadir, né, a propriedade, levando inclusive as casas abaixo. Trata-se de uma situação que representa risco à vida das pessoas e também prejuízo financeiro. Os alagamentos em Itaúna têm um ponto crucial na Avenida Jovem Soares, uma das principais vias da cidade que concentra estabelecimentos comerciais e residências, mas não se restringe a esse local. Nos últimos anos, Itaúna teve inundações registradas em diversos bairros e regiões rurais, com casas e condomínios alagados e carros levados pelas fortes enxurradas. Se nas partes baixas, né, o medo é de alagamento, nos pontos mais altos são os deslizamentos de terra que levam ao medo. O candidato possui propostas para amenizar ou resolver essas questões? Cris, eu vou te falar que talvez o Maurício Nazaré e a sua família tenham sido aqueles que mais foram vítimas de enchentes aqui em Itaúna. A primeira vez que eu fui vítima de enchente foi no meu primeiro negócio formal, na minha primeira loja, em 1997. Eu tinha acabado de conseguir, eu tinha comprado uma lojinha do Sr. Luiz Guimarães, que funcionava dentro da loja do Sr. Luiz Guimarães. Funcionei lá por 6 meses e consegui construir, né, o galpão onde é hoje a Ponto Carro, e levamos essa empresa para a Avenida São João. Eu perdi tudo. Sabe o que é perder tudo? E você está começando a vida? Eu perdi tudo. Aquilo ali, eu olhando para minha loja alagada e eu com água na altura do peito, eu chorava. Sim. Pensando o seguinte: como é que eu vou pagar as duplicatas que estão a vencer dos produtos que estão aqui dentro e como que eu vou conseguir comprar novos produtos para continuar o meu negócio? Mas é o que eu falei, quando a gente é empreendedor e tem Deus, Itaúna, família e liberdade, que é o nosso propósito, nada nos falta. Deus nos honra. Nós conseguimos sair fora. Melhorou durante um tempo com os gabiões que foram feitos, mas logo depois, 3 anos depois, nós tivemos nova enchente. Eu perdi tudo de novo. Só que dessa vez eu não perdi tudo só na loja. Isso. Eu já estava casado e recém-casado. Eu não tinha nem o tampo da mesa de jantar, que não tinha conseguido comprar, não tinha o dinheiro para comprar o tampo da mesa. Nós colocamos, eu e Zaninha colocamos um compensado em cima e colocava um forro. E a gente almoçava, jantava ali em cima desse compensado. Mas o restante, os móveis, os armários, as roupas, os eletrodomésticos, nós perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu tive que recomeçar com a minha casa e com a minha loja de novo. Depois, nós tivemos, além da loja e da casa de novo, nós já tínhamos mais 2 empresas que são dos meus irmãos, na Avenida São João, né, que era a Lideralto e a Via Seminovos, que também encheu d'água. E aí perdeu foi os carros todos, teve que vender para leilão. Então, esse problema da enchente também, gente, nós temos que ser reais. Nós não podemos viver de utopia. Ele não é um problema de agora, né? Minha mãe me fala de uma enchente na década de 60, que a água chegou onde é o Sandoval hoje. Então, a vida inteira Itaúna teve problema de enchente, mas não teve nenhum prefeito que teve culhão, que teve peito para poder falar assim: eu vou resolver esse problema. E eu estou falando com vocês, eu vou resolver esse problema. E por que eu vou resolver? Porque não teve nenhum problema na minha vida que eu não o encarasse de frente e eu resolvesse. Eu nunca coloquei a sujeira debaixo do tapete. Eu não procrastino. O que eu pego para fazer, eu faço e faço bem feito. Agora, o que é que tem que fazer ali? É sair da utopia. Porque o que faz é o seguinte: faz aqueles projetos mirabolantes que custam milhões
e que a cidade não tem condição de fazer, e aí não faz, porque não teve viabilidade econômica, e fica na inércia, sem resolver o problema. Nós temos que resolver e dar solução com as possibilidades que nós temos. E o que eu percebo é o seguinte, a caída da Jovem Soares ela é pequena, o duto ele é estreito e ele é côncavo, então você não tem velocidade da água descendo e nem volume, não cabe o volume dentro do duto. Por quê? Foi asfaltado, a cidade tem morro do lado direito e morro do lado esquerdo. Então tudo cai ali na Jovem Soares. Você tem que melhorar as captações de água na metade desses morros para poder tirar dali toda a caída. Mas isso nunca foi feito, não foi melhorado em nenhum ponto. Dá para fazer ali na Rua Santana, dá para você fazer ali na Getúlio Vargas e coletar e julgar em pontos distintos do Rio São João. Agora, no Rio São João, sim, é lá que tem que acontecer a melhoria da capacidade do volume de água que chega ali. Porque, por que a água volta na prainha? É porque o rio está cheio. É a mesma coisa de você pegar e jogar uma água nessa parede aqui, ó. A água vai espalhar para os lados. Agora, se você pega ali as duas vias da Avenida São João, pegando principalmente do ponto de entroncamento com a Jovem Soares, abre do lado direito, abre do lado esquerdo e aprofunda no rio, você vai ter velocidade da água que vai descer do rio. E a entrada ali 45 graus. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando, né, muitas pessoas podem perguntar, mas Maurício é engenheiro para poder falar o que ele está falando? Não, eu sou administrador de empresas, mas eu tenho uma empresa que é hoje a maior loteadora de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil. E nela eu faço muito captação de águas pluviais, né, e a gente entende por execução. E eu tenho engenheiros que trabalham comigo. Eu tenho hidrólogos que trabalham comigo. E nós já fizemos essa análise. Então nós temos que melhorar, é a mesma coisa. Quando você tem um problema caótico de trânsito numa cidade, você mexe nas suas vicinais ou você vai mexer aonde desemboca o trânsito? Não é onde desemboca o trânsito que você tem que aumentar a via e fazer novos acessos? É a mesma coisa da água, só que a água é diferente do trânsito. O trânsito para. A água, ela para, mas ela sobe. Ela inunda. Então nós temos que dar trânsito para a água, que é no Rio São João que ela vai embora. É ali que a gente tem que melhorar, é ali que a gente tem que investir. E esse investimento, ele custa 1/10 do que custaria a obra de 150 milhões. Com 15 milhões você faz isso e faz bem feito. Certo. Se me permite, faltou eu falar dos pontos altos e das encostas. Posso falar? Sim, pode. Os pontos altos e encostas, esses aí, eu vou falar para vocês o seguinte. Primeiro, a gente precisa, ao construir, preocupar onde nós estamos construindo. Então, é um ponto que está na mão da população e um erro do poder público do passado, que foi onde aprovaram loteamentos nesses pontos de alto risco de desmoronamento. Agora, o que nós temos que fazer é resolver o problema que quem criou lá atrás. E como que a gente resolve isso? Se tem ponto que é de risco e o município aprovou para construir, o município tem que dar uma casa para a pessoa aonde ela não tem risco. E ali ela vai demolir aquela casa, porque ali não é local de construção. E segundo, onde dá para poder fazer o escoramento, faça o escoramento. Você vai fazer muros de arrimo e vai escorar para que você não espere haver ali, né, o escoamento dessa terra e virar uma catástrofe. Certo. Maurício, falta de abastecimento de água ou água turva. Ao contrário, né, da situação da pergunta anterior, agora é de excesso de água, né, na temporada de chuvas. No outro extremo, temos a falta de água, né, como um problema que também aflige moradores de diversas regiões de Itaúna. O nosso jornalismo recebe constantemente reclamações de moradores sobre a falta de abastecimento de água em diferentes bairros e zona rural da cidade. Tivemos relatos, né, que o desabastecimento de água já chegou, conforme reclamação dos moradores de zona rural, há quase 2 semanas. Outra reclamação que recebemos também, com certa frequência, é o fornecimento de água turva, o que causa prejuízos para as donas de casa, né, quando estão lavando roupas, para quem precisa da água para o consumo ou para cozinhar ou hidratação. Qual a sua proposta para equacionar esses problemas? Novamente, Cris, esse problema ele é de agora.
Esse problema, ele acontece em Itaúna desde que eu estou com 53 anos. Eu tinha 6 anos de idade e eu lembro faltando água no centro, na casa dos meus pais. É um absurdo uma coisa dessa, porque os nossos antepassados, inclusive parentes, né, parentes até mais próximos aí do Dr. Afonso Henrique da Silva Lima, a quem nós temos que agradecer muito, que são pessoas que tiveram peito para fazer muito mais do que hoje em dia os empresários que nós temos aqui em Itaúna, que construíram na época a represa do Benfica. Hoje, essa construção da barragem do Benfica, ela assegura para a gente o abastecimento da água de Itaúna, e por isso eu falo que Itaúna é uma cidade rica. E quando eu falo rica, não é de dinheiro só, não. É rica de água. Aqui não pode faltar água, é hora nenhuma. Certo. O que acontece? Novamente, é onde eu falo que vocês têm que saberem escolher em quem votar. Quem sabe fazer gestão e foi formado para isso, e consegue planejar, monitorar o plano de ações para executar, consegue fazer com que não falte água. Eu moro no Grande Glória hoje. Lá falta água com frequência. Por quê? O reservatório R7, que é o principal que falta água no município, as residências que estão, né, abastecidas por esse reservatório, ele tem uma elevatória, ele necessita de um bombeamento. Sim. E muitas das vezes falta a água porque a bomba estraga e ali você não tem a bomba reserva pronta para poder fazer a substituição. Né? Me disseram isso. Né? Se não for isso, eu peço até desculpas a quem está lá, a administração do SAI. Aqui não pode faltar água. Nós temos que investir nessa autarquia, ela é rica, porque ela tem uma arrecadação muito boa. O que nós temos que analisar é as linhas de receita e as linhas de despesa dessa autarquia, para colocar ela economicamente viável, para que ela tenha condição de fazer investimento em novas estações de tratamento, em novos reservatórios, para que a gente tenha em Itaúna água com qualidade e não tenha o problema da água turva. Né? A água turva, ela muitas das vezes não é nem pelo fato que não foi tratada a água, é pelo fato da manutenção constante que tem que ser dada, em função da troca da bomba, que aí entra uma terra, em função da falta de água de escola do cano, ali onde é que tem a sujeira. Então, é fazer administração, gente. É simples, é fazer o que tem que ser feito. É analisar, potencializar as receitas da autarquia, diminuir custos indevidos, eliminar o desperdício e trabalhar com planejamento, com um plano de manutenção adequado para que você tenha água de qualidade na sua casa. Porque a água em Itaúna não falta, não. Certo. Candidato, nós temos mais 10 minutinhos. Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Transporte coletivo é um dos campeões de reclamações em Itaúna. Eu diria que é o campeão, viu? E com certeza... E com certeza no transporte público. Itaúna tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Os usuários do transporte público reclamam também do estado físico, né, de alguns ônibus que possuem cadeiras quebradas, portas que não abrem ou não fecham, dentre outras reclamações. Algumas reclamações são direcionadas à falta de manutenção nos ônibus, que podem provocar quebras e paradas no meio do trajeto. Como um episódio, né, que aconteceu, chamou a atenção de um ônibus, né, que perdeu a roda durante o trajeto quando passava pela Avenida Manuel da Custódia. Comerciantes, por sua vez, reclamam, né, de atraso nos horários dos ônibus, que fazem com que os usuários do transporte público e colaboradores das empresas cheguem atrasados para iniciarem suas atividades. Se for eleito, como pretende resolver essa situação e qual a sua proposta para o transporte público em Itaúna? Nós temos hoje, né, as nossas empresas são as empresas hoje, uma das maiores geradoras de emprego e renda na cidade. Nós temos muitos colaboradores que dependem do transporte público para virem trabalhar, para irem para suas casas, e a gente também acompanha isso com frequência, porque chegam atrasados para trabalhar, muitas das vezes chegam atrasados em casa, né? Agora, eu até fui criticado, infelizmente, fiquei até muito chateado, muito triste, porque eu fui criticado por um comerciante, um empresário, que deveria estar, né, junto com a classe dele. Ao invés de defender a classe dele, ele veio me criticar porque eu fui para a inauguração do Comitê de Santanense na sexta-feira de ônibus. E ele falou que eu nunca andei de ônibus e falou que eu estava ali para poder né, estar gozando com a cara de quem utiliza o transporte público. Eu queria dizer o seguinte: eu usei transporte público até 17 anos.
Aos 17 anos, eu consegui, com a minha luta, o meu trabalho, comprar o meu primeiro carro com o meu dinheiro. Agora, realmente, o transporte público de Itaúna é uma vergonha. Agora, uma vergonha por quê? É um problema também de agora? Quem que fez esse contrato? O contrato ele foi feito por 20 mais 20 anos. A assinatura no contrato lá é da gestão anterior a essa. É a gestão anterior a que está administrando o município hoje. Que são pessoas que fazem parte deste grupão de 11 partidos que estão fazendo de tudo para não permitir que eu seja eleito. Porque eles sabem que se eu for eleito eu vou resolver o problema. Porque o político não quer resolver o problema. Gravem isso. O político quer ver você dependente dele, para pedir, pelo amor de Deus, por favores, para ter acesso a serviço público de qualidade. E o que acontece hoje com os ônibus é isso. Eu vou trazer para Itaúna, já analisei, já visitei cidades que utilizam transporte público sustentável, com ônibus elétricos, e conseguiram a verba a fundo perdido. Conseguiram a verba do governo federal sem tirar dos cofres públicos municipais para comprar a frota de ônibus. Esse dinheiro também para poder fazer a estação de geração de energia fotovoltaica para abastecimento dos ônibus, que são programas voltados para tecnologia, inovação e sustentabilidade. E vamos colocar aqui então uma frota de ônibus elétricos, e não é só ônibus não, vamos fazer as estações de embarque também sustentáveis e climatizadas, que você entra no ônibus na mesma altura da plataforma e ali dentro você vai encontrar máquinas para comprar comida, comprar bebida e inclusive um totem para que você tenha condição de navegar pelas lojas da cidade e fazer a compra digital nas lojas da cidade enquanto você está esperando o ônibus, aproveitando o tempo que você tem ali. Eu vou resolver o problema do transporte público. Acredite e vote no 55, que não vou te decepcionar. Eu não tenho outro motivo para estar candidato a prefeito de Itaúna. Para mim, seria muito mais cômodo eu ficar na minha empresa, na minha casa, com a minha família. Eu estou tirando tempo das minhas filhas, da minha esposa e da minha mãe, que tem 88 anos, para dedicar a você, itaunense, para a gente resolver todos esses problemas. Candidato, a assistência social, e aí eu já vou te pedir para você já fazer, responder essa pergunta, e fazer as suas considerações finais. Nós estamos já no nosso limite do tempo aqui. Sim. Então, nós temos presenciado a ocupação de praças e locais públicos por pessoas em situação de rua. E algumas dessas pessoas possuem dependência química em tóxicos e entorpecentes. Já outros necessitam de serviços de saúde mental. E o que também preocupa é o que parece que está havendo um aumento expressivo de pessoas em situação de rua em Itaúna. Como planeja articular as políticas de assistência social e quais são as suas propostas para enfrentar esse cenário? E já pedimos que você já faça suas considerações finais. Perfeitamente. Bom, o que eu vejo é o seguinte, a gente precisa, é o que eu falei, para administração você não pode administrar com o coração. A administração você tem que administrar com a razão. A razão de estarmos vivendo isso aqui, e que não é um problema só de Itaúna, é um problema inclusive de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Você vai em Nova York hoje, você está vendo isso. O problema do mesmo jeito acontecendo lá na Times Square. Você vai hoje em São Francisco, nos Estados Unidos, você vai ver o mesmo problema lá. Agora, aqui em Itaúna, o que eu percebo é o seguinte, nós temos que ajudar o próximo. Meu pai me ensinou que a fraternidade e a solidariedade, ela tem que estar no coração de cada cidadão. Em tudo que a gente puder ajudar as pessoas, nós devemos ajudar. Mas você acha que ajudar as pessoas é facilitar a vida dela para que ela more na rua? Não é. Definitivamente não é. Então, quem quiser morar na rua em Itaúna, nós não vamos desrespeitar as leis nem a nossa Constituição. Nós vamos dificultar a vida de quem quer morar na rua. Agora, quem quiser ir para um albergue, quem quiser ir para uma clínica para fazer tratamento, quem quiser trabalhar e ter acesso a programa habitacional para comprar sua casa, quem quiser voltar para sua casa, vai ter toda a facilidade no meu governo. Agora, quem quiser ficar na rua, usando droga, usando bebida, fazendo baderna, roubando, não vai ter vez no nosso governo. Porque o nosso governo ele é pautado na fraternidade e na solidariedade, sim,
mas de quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado vai procurar outra cidade para poder ficar. Pode fazer suas considerações finais, que você ainda tem alguns minutinhos ainda. Ótimo. Bom, primeiro, né, quero agradecer ao Cris Vieira, a Júlia Bretas, né, a todos os colaboradores aqui da Clube FM, né, a rádio mais antiga da nossa cidade e que entrega qualidade, né, de som e de entretenimento para a nossa população, de notícia para a nossa população e que a cada dia cresce mais. Muito obrigado a todos vocês. E quero agradecer a população de Itaúna, né? Eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez também, eu que tive uma vida toda, né, de muita reserva, eu sou uma pessoa, né, muito reservada, muito família, muito casa, né? E na política você precisa estar mais exposto, você precisa que as pessoas te conheçam. E eu estou tendo a oportunidade imensa e uma satisfação tremenda de perceber o seguinte: o meu pai faleceu tem 27 anos. Eu não fui em nenhum canto dessa cidade. Eu fui em todos os bairros de Itaúna. Eu fui em quase todas as ruas. Em todo lugar que eu fui, uma pessoa falou: seu pai foi meu professor. Eu sou filho de professor e de uma senhora do lar que doou a vida para cuidar dos filhos. Seu pai ajudou a minha família. Tá vendo essa casa? Seu pai me ajudou a construir. O seu pai, tá vendo esse comércio que eu tenho aqui hoje? Seu pai que me ensinou contabilidade e me motivou a ser empreendedor. Então, é o que eu falo com as minhas filhas. Eu até arrepio, porque minhas filhas falam: papai, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Não vai ser político. Não entra nisso. Eu falei: eu fiz uma promessa para o seu padrinho, minha filha. Eu preciso cumprir a promessa. E eu não vou deixar nenhuma família passar pelo que eu passei com meu irmão. E depois você vai me agradecer. Porque se a gente quiser permanecer vivo depois que morrer, assim como meu pai, porque em cada lugar que eu cheguei, que a pessoa falou que foi ajudada pelo meu pai, e que meu pai incentivou, que meu pai ajudou, era um jeito do meu pai falar comigo assim: meu filho, eu estou aqui do seu lado fazendo campanha com você. Agora, são 27 anos. Se ele não tivesse feito nada, todo mundo já tinha esquecido dele. Se a gente quiser permanecer vivo depois que morrer, a gente tem que ajudar o povo. A gente precisa fazer algo para o povo. E é isso que eu estou fazendo nesse momento da minha vida. É abrir mão de 4 anos da minha vida, porque eu não quero fazer carreira política. Eu vou doar 4 anos para essa cidade. E vocês vão nos ver fazer em 4 o que não fizeram aqui em 40 anos. Mas eu preciso da sua confiança, da confiança da sua família. E que você junte-se à nossa campanha e nos ajude a fazer a campanha. Por quê? Eu não fiz coligação política, não fiz conchavo com nenhum partido, então nós não temos apoio político, mas eu tenho o povo do meu lado. E a cada dia cresce o número de pessoas nos apoiando. E é isso que eu preciso, além do seu voto e da sua família. Nos apoie, vá conosco nas caminhadas, vá conosco nas carreatas. Compre, né, essa ideia para o desenvolvimento, crescimento da nossa cidade. Né? Nós vamos entregar para Itaúna um momento de extrema prosperidade. Porque Deus me colocou nessa missão e eu nunca me furtei a entregar para Ele o resultado que Ele esperou de mim enquanto cidadão. Muito obrigado a todos. Tá certo. Maurício, mais uma vez obrigado, né, por estar atendendo aqui